E aí, galera, beleza? Eu vou gravar aqui uma série de vídeos sobre um City Goal de 450, 180 players, jogado no PokerStars. Até o ano passado, eu não lembro exatamente quando mudou, ele tinha uma estrutura que não começava os antes desde o começo. E, e depois da mudança, tem antes desde o primeiro nível de blind. Então aqui a gente pode observar que o blind é 10-20 com ante de 3. Muitas pessoas, muitos amigos aí perguntaram pra mim o que que muda quando tem antes, assim, desde o começo. O jogo, o torneio City Go, ele fica um pouco mais dinâmico. O Blind 10-20, o 15-30, praticamente não muda nada. Tem que jogar da mesma forma, jogar por valor, jogar mãos que faz jogo grande, então não muda muito. Agora a partir do Blind 50 ou 100 principalmente, já começa a se tornar muito interessante roubar blinds. Antigamente, se eu não me engano, ele só entrava o ante no blind 250, então ficava uma fase bem adiantada do torneio. Mas é isso. Vamos passar mão a mão aqui. Aqui é o começo de torneio, então eu jogo mais duro. Vocês vão ver que eu vou foldar algumas mãos aí que tem um certo valor, mas eu prefiro foldar, jogar mais durinho mesmo no começo. Então eu vou explicando mão a mão. Esse Ás 10, o nosso amigo ali limpou do botão. Aqui eu preferi. Eu poderia ter dado um raise aqui. Eu acho que é bem justo dar um raise. Mas como eu falei pra vocês, eu jogo bem duro, bem sólido mesmo no começo. Então aqui eu preferi só completar pra ver se bate um flop bom ali pra me extrair alguma coisa. Se não desligar mesmo. Então aqui eu joguei de completando. Foi check. Aí fui de check. O jogador betou aqui, eu foldei. Aqui bem tranquilo. Passado mais algumas mãos. Para vocês verem aqui esse Ás e Vala. Aqui se fosse suited eu abriria, mas off eu prefiro foldar aqui no começo. Tem um outro detalhe dessa mão aqui também. O jogador que está no big aqui, o Guizão, ele é regular. E eu acredito que eu não vou conseguir extrair muitas fichas dele. Então esse Ás e Vala aqui não é a mão ideal para estar jogando nessa fase do torneio. Mais para frente eu vou jogar a mão bem pior que ela, mas nesse caso aqui eu prefiro foldar esse Ás e Vala. Se eu tivesse aqui no cutoff eu abriria o Ás e Vala, e se fosse suited eu também tava abrindo aqui. Então foldei, Rei Vala tá, mesma coisa. Aí passou mais algumas mãos, recebi um outro Ás e Vala. O, o nosso amigo aqui, o Pedrito Fera, ele fez 4x. Se eu fosse jogar essa mão aqui, eu jogaria tribetando. Eu não gosto muito de dar call no começo de torneio com Ás e Vala, Ás e 10, ainda mais um raise de 4x. Então aqui ou eu tribeto ou fold. Aqui eu preferi foldar. Aí eu tribeto para tomar ação da mão, e muitas vezes o jogador vai fletar aqui no botão. Fletar é dar call na minha tribet, e eu vou conseguir levar a mão na cbet. Então eu acho tranquilo tribetar. Mas como ele fez 4x, eu preferi não começar a construir um pote muito grande aqui, porque minha tribet já vai ficar um pouco mais cara. Então eu preferi foldar aqui direto. Passado mais algumas mãos, esse 10 e 8 suited teve dois limp, a mesa já tem um a menos aqui. Aí eu resolvi limpar behind. A minha ideia aqui era acertar um jogo grande no flop. Aí o Guizão que eu falei, ele é jogador regular. Aí ele deu um raise aqui para isolar. Aí o primeiro limp deu call, o segundo foldou. Aqui eu poderia dar call. Eu uso um programa para estudar, chama Flopzilla. Quem já viu alguns vídeos meus, teve algumas mãos que eu mostrei. Então aqui no caso eu tenho um pot odds aqui de 19.3. Então eu com 10 e 8 eu preciso acertar alguma coisa maior do que 19.3. E no caso, as mãos que me interessam aqui que são quadra, full house, dois pares, trinca, flush draw,
Aqui é open-end straight draw, então seria duas pontas. Eu acerto 25, então daria para dar o call ali pela matemática. E o que me fez não dar o call por ser o rigzão, um reg, que eu não vou extrair muito, mas eu acho que é tranquilo dar o call porque tem esse jogador aqui que limpou e deu call, que eu acho que às vezes que eu acertar, mesmo eu não extraindo tanto do guizão, eu consigo extrair do Tommy aqui, então daria para dar o call pela matemática do jogo mesmo, mas eu acabei optando pelo fold. Passando mais algumas mãos, Ás e Dama, o, o Jorge King 1 ali limpou, o Pedrito Fera deu um outro limp. Aí aqui, Ás e Dama já é um pouco mais forte que aquele Ás e 10. Aí eu já tá no Blind 30, não é o Blind 20. Eu já conheço um pouco mais a mesa, eu sei como os jogadores se comportam. Então aqui eu preferi dar um raise. Aí eu fiz 150, o meu raise padrão é 90. Como teve dois limp aqui, eu fiz 150. Acho que é bem tranquilo. Tomei um call do George King. Bateu um flop bom pra mim aqui. As 7-9. Por que é bom? Por dois motivos. Primeiro que tem um Ás, que é uma carta que está no range dele, um Ás fraco, ele pode limpar ali alguns Ás fracos. E ele também limpa algumas coisas suited. Então eu consegui extrair desse grupo de mãos. Tem até um 9 que eu vou conseguir extrair também. Então aqui foi bom para mim esse flop. Então eu vou CBtar. Eu fiz aqui um size pequeno devido à stack dele. Eu acredito que poderia até fazer um pouquinho maior para extrair dos draws e do Wise, mas eu acho que o Wise ele não larga mais. Então eu quis manter um 7, um 9 na mão, não assustar tanto. Então eu fiz um size um pouquinho menor. Aí ele deu call, bateu um 2, que é uma carta excelente para mim. Não muda nada a ação. Aí eu fiz 300, também não fiz tão grande para poder chovar river. Aí ele continuou dando call. E aí bateu um 8, aí eu chovar, aí ele deu call, mostrou um Ás e 4, que era uma das mãos que eu acreditei que ele pudesse ter, por isso que eu tô betando as 3. E se ele tem flush draw, por exemplo, acho que ele me volta, às vezes até no flop mesmo. Então eu descarto um pouco o flush draw, então é mais o Ás que eu tô mirando, então assim no turn, né? No flop eu tô mirando o range todo, mas o range todo que eu extraio. E no turn é mais o Ás e river fica bem na cara que ele tem um Ás aqui na mão, então é um chove tranquilo. Aí ganhei um pote bom aqui já no começo. 8-6 eu preferi foldar. O jogador ali deu um raise do começo da mesa, então eu preferi foldar essa mão. Ás e Dama off. O Guizão limpou do começo da mesa, o Tommy deu call. Aqui eu acho que eu não vou jogar bem, ainda tem mais pessoas pra falar. Então eu acho que o Ás e Dama não joga bem contra o range do Guizão e mesmo quando eu acerto, eu não vou conseguir. A mesma coisa daquela outra mão, eu não consigo extrair tanto. Então aqui eu daria call com Ás e Dama suited, que eu acho que eu tenho mais chance de ganhar uma mão muito grande do que com Ás e Dama off. Então Ás e Dama suited eu daria call aqui, mas o off eu prefiro foldar. Squeezar aqui, né, que seria uma tribet em cima dos dois, eu acho um pouco exagerado aqui no começo. Então acho que o fold aqui é bem tranquilo. Passar das mãos. 8 e 5 eu dei call por aquele mesmo motivo. Aqui eu preciso ter 10.8, que é pouca coisa, para acertar os jogos. Aqui o 8 e 5 eu tenho o dobro do que eu precisava de pot odds aqui. Eu precisava de 10.8, eu tenho uma equidade aqui grande. Então aqui eu tô dando call só para acertar um jogo grande, senão eu vou desligar. E foi o que aconteceu. Aí eu desliguei aqui. Aí vamos seguir. Esse Ás e 2, eu poderia ter dado um raise aqui. Aqui esse tipo de mão muito fraca, um AX fraco aqui no começo de torneio, de small para big, eu jogo sempre eu vou jogar de acordo com o adversário. Se é um adversário muito chato, eu prefiro não abrir essas mãos porque ele não folda muito para ser bet, coisa do tipo. Se é um adversário muito tight, aí eu já abro porque mesmo às vezes ele dá o primeiro call e folda na c-bet. E provavelmente esse cara aqui era meio xarope, então por isso que eu preferi
preferi não abrir, então eu prefiro abrir mãos que flopa melhor. Então, sei lá, um 8-7 suited eu abriria ali, com certeza, mas esse Ás 2 eu prefiro foldar. Outro Ás Vala aqui eu preferi foldar. Aqui já começa a se tornar um pouquinho mais interessante, mas mesmo assim eu prefiro jogar um pouco mais sólido. Até o Blind 100, no Blind 100 eu já começo a soltar bastante o jogo. Ás 3 eu abri, aí tomei um call. Aí vocês vão perguntar, pô, você foldou Ás Vala e abre esse Ás 3. Então, quando eu abro esse Ás 3 aqui, eu abro pelo seguinte, eu abro na intenção de acertar um flush draw, ter uma pedida para sequência, alguma coisa desse tipo. Dois pares, claro. E, e por isso que eu estou abrindo esse Ás 3 suited. Outra coisa, eu tenho que estar com uma stack confortável aqui no momento. Então aqui eu tenho mais de 40 Big Blinds. Eu posso abrir aqui 3. Se bater um flop bom eu cebeto, senão nem cebeto. Nem cebeto. Então vai depender muito da minha stack também para abrir esse tipo de mão aqui. Aí bateu um flop ruim para minha mão, difícil melhorar, então eu preferi desligar aqui. Aí eu vou de check fold. Foi check check flop. Bateu um 6 que não mudou nada. Check check turn. E eu vou de check. Se ele apostasse qualquer coisa ali eu foldaria. Mas ele foi de check até o final também. Não quis comprar em nenhum momento. E ele tinha uma mão pior. Ainda puxei um pote aqui. E é isso. Vamos continuar. As E3 aqui teve um raise, eu preferi foldar. As E4 teve um raise lá do começo da mesa também. Preferi foldar. Aí passou algumas mãos aqui. Esse rei dama suited aqui eu jogaria se chegasse em fold aqui, mas teve um limp e um raise, eu preferi foldar direto. Senão eu abriria raise. Próxima mão aqui que eu vou jogar. Aqui acabou o começo do torneio para mim, o early game que a gente chama. Então aqui foi a última mão, aqui já está no Blind 100. Você vê que as stacks agora começam a ficar um pouco mais curtas. Então aqui o jogador tem 13, eu tenho 20, 23, 24, 16, 13. O Guizão aqui tem 15. Então as stacks já estão um pouquinho mais curtas. Então agora a gente já tem que começar a se movimentar um pouco mais na mesa, né? Movimentar é empurrar a ficha, não é ficar balançando na mesa. Então, aí eu recebi um par de dois aqui, eu preferi foldar aqui, ele abriu do começo da mesa, não tem uma stack tão confortável. Se ele tivesse umas 2.200, a mesma stack que eu tenho aqui, talvez eu desse o call pra trincar aqui, pra tentar trincar. Mas como não tem, eu preferi foldar. E aqui é a última mão desse vídeo. Essa primeira parte eu foquei mais no early game. Você vê que eu joguei poucas mãos, joguei bem durinho. Até fodeu algumas mãos ali um pouco questionável, como aquele Ás 2, Ás Vala, mas é questão de estratégia mesmo. Eu já estudei bastante grupo de mãos, então vira e mexe eu tô ajustando esse range, então foi por isso que eu foldei aquelas mãos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Aí aqui a última mão desse vídeo, o nosso amigo Pedrito Fera limpou. Eu tenho 22 aqui, mas o efetivo seria o do nosso amigo aqui, o Stringberry. Ele tem 17 Big Blinds para trás, contando que ele postou aqui da 18. O pod já tem 300 fichas, então eu preferi chovar direto aqui. Não chega a ser um chove, né? Eu fiz 1900, que é colocar os dois em all-in. E recolher o dinheiro morto. E muitas vezes eu vou fazer isso. Principalmente o Pedrito aqui vai me dar um call com Ás de 9, Ás de 8, Ás de 7, alguns pares baixos que eu tô flipando. Então acho que é bem tranquilo aqui chovar. Eu não vejo muito valor aqui na mão dele. Como um Ás, Rei, só se for trap, mas não tem muito assim também jogador que é capaz de limpar aqui um Ás aqui. Então eu tô bem confortável aqui na mão. Eu poderia dar um raise também, mas como a stack dele já tá meio apertada aqui, eu acho que o chove é bem melhor. E aí eles foldaram. E é isso, pessoal. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Eu não esqueci não, tem a nossa campanha. Menos mimimi, mais atitude.
Vamos parar de ficar com choradeira no poker aí, vamos estudar, vamos fazer coisas aí que faça melhorar o jogo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar pelo Skype, EduSombraBR, pelo Twitter, @EduardoJAlves. E tem minha fanpage aqui no Facebook. Esse sou eu aqui, esse cara muito bonito. Eduardo José Alves, vocês podem curtir lá minha fanpage. E é isso então, pessoal. Até a parte 2. Agora já vai começar a ter mais ação. A gente precisa roubar mais blinds, precisa fazer umas jogadas mais criativas. Então, se no começo do torneio aí, no early game, a gente joga mais durinho, daqui pra frente a gente vai começar a soltar um pouco mais o jogo. E é isso, espero que vocês gostaram aí do vídeo e até a parte 2. Um forte abraço e tchau!